Então, senhoras e senhores, está muito claro, está muito escuro, está razoável. Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Essa aula é direcionada para os alunos do oitavo ano do Colégio Ofnísia Freire. A disciplina de hoje é Artes, afinal de contas, hoje é sexta-feira. Isso aí, sextou, galera. Então, a gente vai dar continuidade ao assunto do capítulo 3, em que falávamos a respeito de Me Esqueci. A respeito, pera ainda, de luz e som. Claro, eu não tinha esquecido não, foi só para fazer um teste aí para ver se vocês estavam prestando realmente atenção. E aí a gente começa lá na página 77. Na aula anterior a gente terminou falando de John Cage, né? Tínhamos falado lá dos pesquisadores do som, falou de Monet, e o estudo dele da relação entre a luz e a imagem, né? A pintura, a forma que ele analisava isso para fazer suas pinturas de acordo com o momento do dia, de acordo com a estação do ano. Então agora a gente vai lá para a página 77 para a gente dar continuidade ao nosso assunto muito bonitinho, muito fofo, com esse professor maravilhoso que aqui vos fala. Então, o poder da cor, página 77. As pessoas associam a cor a significados simbólicos e culturais. Assim, costumam utilizá-la para provocar emoções, expressar sentimentos e transmitir ideias. A emoção causada por uma cor pode variar de uma pessoa para outra. Isso é um elemento básico. A gente tem, como por exemplo, na própria psicologia, um, um tipo de terapia a partir das cores, né, em que se é apresentado diversos tipos de cores para vocês, tal, para poder trazer mais calma, para trazer mais agressividade, para trazer uma ideia de diversas emoções, diversos sentimentos, né? Que se chama cromoterapia. Cromo, que é a ideia de cor. Justamente a cromoterapia é uma terapia a partir das cores, da apresentação de determinadas cores para gerar realmente certos sentimentos. Por que é que se fala, por exemplo, dentro do quarto é importante você ter sempre cores mais claras, um azul, um amarelo, uma cor um pouquinho mais fraca, o branco em geral. É justamente porque o quarto é o seu local de descanso, então você precisa estar envolto, você precisa ter em volta, em sua volta, cores que vão trazer essa tranquilidade. Mas, por exemplo, quando a gente vai pensar em alguns filmes, quando no filme ele quer trazer uma ideia de violência, uma ideia de agressividade, ele vai tentar dar um jeito de colocar as cores vermelhas no entorno para poder dar a ideia realmente de raiva, porque o vermelho ele vai compreender a ideia de sangue, a ideia de ira, né? De raiva, de fogo, daquela coisa quente realmente. O amarelo, quem nunca assistiu Kill Bill? Kill Bill basicamente vai usar uma paleta de cores voltada muito forte para o amarelo. Por quê? A própria personagem da Uma Thurman, né? Se eu não me engano, Uma Thurman, a própria personagem dela veste um macacão amarelo, porque traz também essa ideia da agressividade. O amarelo, ele se aproxima dessa ideia do fogo também, né? Uma das cores do fogo, né? Vermelho, amarelo, laranja, esses três vão trazer essa ideia de fogo. Então, é a ideia da agressividade. Então, o estudo das cores vai se trabalhar muito. Entrou um bicho aqui. Vai se trabalhar muito. O cinema acaba trabalhando muito essa questão das cores para poder trazer uma velocidade maior para o filme, ou então
para diminuir o ritmo, para trazer uma paz, um encontro de alguém, a ideia de amor, de calmaria e assim por diante, né? E aí a gente tem, continuando aqui, muitas vezes o vermelho é tomado como uma cor quente, tirando aquele filme, né? Azul é a cor mais quente. Já assistiram? Muito bom, muito fofo ele. O vermelho é tomado como uma cor quente, justamente pela ideia do fogo, que pode ser associada ao fogo e ao sangue. Já as tonalidades de azul, esverdeadas ou arroxeadas são consideradas cores frias e associadas ao gelo e à água. As cores resultantes da mistura de vermelho e amarelo, os tons de laranja, amarelo e ouro são vivas, fortes e podemos vê-las a grande distância. Por isso são usadas para chamar atenção, como na sinalização de estradas. É uma coisa bacana, bastante interessante, vocês que andam muito pelas estradas aí da vida, né? Dirigindo seus carros, seus caminhões, né? Seus aviões. Não, brincadeira, vocês não fazem isso ainda não. As placas, elas têm cores diferentes justamente para chamar a atenção, né? Por exemplo, você vai passar por um quebra-mola. Isso geralmente a gente acaba vendo muito mais nas estradas, as placas de cores branca, amarela, tal, a gente vê mais nas estradas, né? Você tem, por exemplo, você vai passar por um quebra-mola. No meio da estrada, professor, sim, em algumas cidades, saídas de cidade e tal, não sei o que. Por exemplo, quando você está chegando lá em Estância mesmo, vindo lá pela linha verde, um pouquinho antes de virar ali no posto de gasolina, vocês vão passar por uma sequência, deve ter uns 5 quebra-molas num raio de, sei lá, 300 metros. E aí, todos eles têm uma sinalização, uma placa amarela, que é justamente para chamar a atenção. Mas, por exemplo, essa atenção é para você diminuir a velocidade, para você ficar mais atento. Tem a placa vermelha do pare, isso aí geralmente em ambientes mais urbanos, dentro das cidades mesmo, que é na obrigatoriedade de você parar, porque você precisa ter uma atenção redobrada. Porque se olhar aquela placa e não parar, de repente vai vir uma caçamba, vai passar por cima do seu carro, você vai morrer, vai arrancar sua cabeça, você vai parar, um pedaço do braço vai parar a distância, outro pedaço da perna vai parar em Nossa Senhora da Glória. Tá, eu exagerei um pouquinho, mas enfim. Vocês conseguiram entender, né, em relação às cores, para chamar atenção e tal, né? É isso aí. O objetivo dessa sessão é levar você e sua turma a refletir sobre como as cores podem adquirir significados simbólicos distintos ao longo do tempo. Cada cultura e até mesmo cada artista pode associar sentidos diferentes a cada uma delas. Então, observem algumas obras que tomaram a cor como tema e façam debate sobre o assunto. O debate, infelizmente, não dá pra gente fazer, mas pelo menos a gente consegue fazer uma apresentaçãozinha, mais ou menos aqui, como é que funciona essa questão das cores. Primeiro a gente vê a escultura francesa do Yves Klein, chamada RP7, A Terra Azul. Qual é a primeira impressão que vocês têm olhando esse globo todo azul? É tipo, pra mim, professor Vitor, bonitinho assim, do óculos azul, a ideia que eu tenho é, primeiro, algo coberto completamente de água. Tipo, é um globo, é um planeta todo de água, sem território nenhum, sem terra nenhuma. Talvez se tiver, vai estar tudo debaixo d'água. Então, inundou, chegou Deus, sei lá, um ser superior aí, olhou assim e falou, tem muitos Bolsonaro e Trump aí, muita gente maluca, conservador, doido, tem que matar todo mundo, vou jogar um dilúvio aí. Jogou, pronto, água tomou conta de tudo, ficou o globo todo azul. Essa é a impressão que eu tenho, minha visão, primeira ideia que me vem na cabeça. Mas vocês podem ter uma ideia diferente, né? Sei lá, Luara Cristal pensar assim, porque botou papel crepom em tudo. Ou, sei lá,
A Raquel chega e diz assim, é a Genesis, é a Genesis. Não sei. Ariel, o sereio, vai pensar que é tudo água também para ele mergulhar e sair nadando tudo. Mas enfim, o artista francês Yves Klein definiu um tom específico de azul que chamou de International Blue Klein. Safadinho, né? Internacional, Blue, azul, Klein é o sobrenome dele. Considerava essa a mais espiritual das cores, capaz de libertar o espectador da materialidade e evocar o infinito. Sua visão da Terra foi confirmada 4 anos mais tarde, quando o cosmonauta russo Yuri Gagarin, ao orbitar o planeta pela primeira vez, afirmou: vista do espaço, a Terra é azul. Aliás, ele é russo. Vodka, Putin, vodka. Mais ou menos assim, tá? Porque meu estudo de russo não está muito bem aprimorado ainda, mas é mais ou menos isso, viu? Que, assim, a tradução. Mas enfim. Então era essa ideia da tomada da Terra realmente por água. O mundo sendo composto, o planeta sendo composto, na sua grande parte, por água, por mares, por rios, por lagos. Ainda que o pessoal esteja querendo acabar com tudo isso. Mas é composto por uma quantidade muito maior de água, né? Então, quando Yuri Gagarin ele chegou lá, o astronauta, o cosmonauta, chegou lá no espaço, ele olhou assim para baixo e falou: não é que tem muita água mesmo, sacana? Porque predominantemente a gente ele acaba vendo lá com o azul, né? Já o quadro do Vincent Van Gogh, Van Gogh é aquele doido que arrancou a própria orelha, se chama Castanheiro em Flor, do ano de 1887. Então, qual é a primeira ideia que se vê nesse quadro aí todo verde? Natureza. Natureza, paz. Eu gosto muito do verde, verde é minha cor favorita. Eu, professor Vitor, bonitinho assim, do óculos azul, não é verde, mas tipo, verde, o contato com a natureza é algo que traz paz, é algo que traz tranquilidade, né? Para mim. Para você pode ser diferente. Lara Cristal mesmo pode pensar logo, vai ver o verde, vai pensar logo em bicho, né? Ver um bicho, meu Deus, tô andando no meio do mato, o bicho querer pular, entrar na minha orelha, arrancar meu cérebro pela orelha, sair pelo nariz, tal. É o pensamento de cada um. A Raquel deve pensar, é a Genesis, mas é a Genesis verde, né? Sei lá, uma Genesis diferente para gente, é Gênesis, viu? Só para papai e mamãe estar assistindo assim, que porra, esse professor é doido, é miserável. Não, então, a pintura do holandês Vincent van Gogh traduz a ideia do verde como uma força vital e fértil da natureza. A ideia de fertilidade, a ideia de gestação, de gerir, de gestar, gerir não é gerar, gerir é de gerência, de gerar realmente mais natureza, né? A gente vê essa força da vida, força vital, força da vida, porque a natureza, ela... tinha que instalar a coluna. Eu não vou cortar isso, não. Cortar do vida, não precisa. Então essa força vital, essa força de vida, vital significa força de vida, né? Afinal de contas, quando a gente para pensar que, um grande exemplo, a Amazônia é um pulmão do mundo, é um pulmão verde, é o que traz a ideia de respiração, né? Que apesar do povo lá tá querendo queimar a Amazônia toda, né? Passar boiada, o Ricardo Salles lá falou, né? Mas enfim, traz essa ideia de força vital, de respiração, a ideia de fertilidade da natureza. O artista, então, Van Gogh, ele reflete a cor predominante do castanheiro no próprio céu e também na terra, de modo que tudo nessa imagem parece emanar da verdura viçosa da árvore florida. A verdura, no caso de ser verde, tá? Não é verdura, pimentão e tal. Assim. É como se
você tivesse aí o castanheiro e tudo que está em volta acaba se tornando verde graças a ele, porque ele está jogando a energia vital dele para todo o restante do quadro. Então isso vai influenciar a própria pintura. Claro, pode ser que você olhe para baixo, olhe essa parte do abaixo do castanheiro e pense, não, tá verde porque é o gramado. O céu mais ao fundo, você vê que tem os nuances de um azul bem clarinho, mas também tem bastante verde. Pode pensar, de repente é porque tem mais árvores mais lá pro fundo e tal, né? Principalmente na parte mais intermediária do quadro. Mas a ideia principal é que quando você bate o olho na imagem, o que vai reforçar a ideia de natureza é porque o impacto inicial vai ser de que ela está toda verde, só que com a variação de cores, variação de tonalidades, mas dentro do verde, da cor verde ainda. Né? Pronto, aí a gente pula, página 78. A escultura do indiano Anish Kapoor, que aparece na foto na frente de sua obra. Foi coberta com 12 camadas de tinta amarela. E só quando o observador se aproxima, percebe que se trata de um buraco na parede. O que parece sólido é, na verdade, um vazio. Aí só se a gente tivesse uma experiência em 3D mesmo, para ter uma ideia melhor a respeito desse quadro. Né? Então essa parte acaba não interessando muita gente não. Mas enfim. É porque depois a gente vai voltar para essa parte de cores mais para frente, não experiência com cores, mas aqui. Na página 84 a gente vai tratar especificamente sobre as características das cores e as características dos sons. E aí a gente vai fazer um estudo um pouquinho mais compreensível, um pouquinho mais aprofundado a respeito dessa formação, dessas estruturas. Página 79 também a gente vai pular, que é o conceito de paisagem sonora, mas a gente já trabalhou com outra parte de paisagens sonoras. Aqui seria mais para uma atividade prática, que a gente fazer na sala, todo mundo deitado no chão, apagar as luzes ou diminuir a quantidade de luz e parar para perceber os sons do ambiente. Vocês podem fazer esse tipo de experiência em casa mesmo. Então, chegar, desligar a televisão, desligar o computador, deixar o celular em modo silencioso para o sonzinho do WhatsApp não receber, né? Não chegar assim, mandar seu irmão mais novo calar a boca, cala a boca, peste, por mim ficar quieto, pedir encarecidamente para sua mãe, mamãe, 1 minuto de silêncio em homenagem aos mortos pelo Covid. E aí, tipo, você fica em silêncio absoluto, fecha os olhos e aí começa a prestar atenção nos sons que você encontra no ambiente. Por exemplo, aqui, nesse exato momento, na gravação desse vídeo, se eu parar aqui para prestar atenção durante 1 minuto, eu não vou fazer isso para não ficar 1 minuto parado aqui com cara de bestalhado, vocês olhando para minha cara e olhando para a cara de ninguém, né? Olhando para o celular. Mas se você parar 1 minuto para prestar atenção no som ambiente, você vai conseguir de repente pegar, no meu caso aqui, tem um som do ventilador que está ligado aqui do lado, tem a vizinha tá fazendo almoço, tá? O cheiro tá gostoso pra caramba. Eu acho que é um lombo, muito bom. Mas assim, eu ouço som de pássaros mais ao longe, mas você tá um som de liquidificador aqui também, né, vizinha? Basicamente isso. Se o vento tivesse mais forte, eu ia conseguir ouvir também um barulho do farfalhar das folhas, né? Farfalhar que significa o próprio balançar das folhas, né? Quando aqui o vento está um pouquinho mais forte, tem árvores por aqui por perto, e aí dá para perceber bem
esse barulho, né? Tanto por aqui por trás quanto aqui na frente, é uma floresta que tem aqui, aí eu consigo escutar bem. Mas tipo, é o tipo de experiência que vocês conseguem fazer em casa. De repente, no quintal de casa, tiver plantas e tudo, fica bacana também ouvir com o vento batendo nas folhas, o carro do ovo passando lá fora. Olha o carro do ovo! 30 ovos, R$ 10. Vai ouvir? Vai, tudo bem, de boa, beleza, acontece, tá, tranquilo. Mas o importante é que vocês consigam fazer esse exercício de ficar em silêncio e prestar atenção em tudo que acontece no ambiente ao redor. Tô passando maluco falando um monte de besteira, né? Vamos lá. Página 80. Experiências com cor. A gente vai terminar essa parte de experimentais hoje. Experiência com cor. Muitos artistas no século XX se interessaram por pesquisar os efeitos da cor relacionados às formas geométricas. Eles realizavam composições com o objetivo de evidenciar os contrastes ou variações sutis entre as cores. E aí, aqui a gente tem dois exemplos, um exemplo nacional do Luiz Sassilotto. O artista paulista Luiz Sassilotto realizou uma série de pinturas chamadas de concreção, em que criava ilusões espaciais. Ele construiu esses efeitos com linhas diagonais e gradações entre as cores, de modo a sugerir sombras. Você pode conhecer um dos trabalhos de Sassilotto, comentado por ele mesmo, assistindo um programa da TV Cultura disponível, tal. E aí, o tipo de pintura que ele faz, uma têmpera acrílica sobre tela, traz essa ideia justamente de, graças a essa gradação de cores, é como se você tivesse cores mais claras aqui e uma sombra delas um pouco mais abaixo. Vocês lembram que a gente já estudou a respeito de luz e sombra? Então aqui, dependendo da forma que vocês enxerguem, partindo da imaginação de vocês também, vocês conseguem ter essa percepção de que realmente pode ser a ideia de luz e sombra. É por isso que fala, esses efeitos das linhas diagonais e as gradações de cor sugerem a ideia de sombra. Sugerir, porque cabe a imaginação. Tem gente que não tem imaginação nenhuma, que vai olhar para isso aqui e falar, legal, verde, amarelo, azul claro, azul escuro. Bacana. Que horas sai o almoço mesmo? Tá. Minha piada sem graça, gente, foi mal. Global. O artista e professor alemão Joseph Albers realizou uma série de pinturas em que dispõe uma cor e acerca de outra, e esta última de outra cor ou tonalidade, de maneira a evidenciar características como a luminosidade, por exemplo. Para conhecer as experiências com efeito de cor realizados por sua esposa. Mas novamente a gente vê essa ideia de tonalidade, essa ideia de gradação de cor, em que há sempre um quadrado dentro do outro e essa gradação vai fazendo com que as cores fiquem mais claras. Mas é uma linha que traz essa ideia de gradação, de sombra também, né? De luz e sombra. Porque vai do mais escuro ao mais claro, como se a iluminação ela estivesse adentrando o quadro. E para a gente terminar essa aula, a gente tem na página 82 e 83 o seguinte. Página 82. Há uma dimensão sensível em todos nós que nos coloca em contato com a audição e a produção dos sons. Os músicos, em geral, têm essa percepção muito desenvolvida, mas todos podem ficar atentos aos sons do ambiente cotidiano. Tem uma coisa bastante interessante que quando eu era mais novo, quando eu era jovem, há mais ou menos 3.814 anos atrás, eu costumava fazer, que era
tentar, ao ouvir uma música, me concentrar especificamente em um instrumento musical. Eu escolhi um instrumento, eu quero prestar atenção na bateria, quero prestar atenção na guitarra, no baixo, na gaita, só na voz da pessoa. E aí você começa a se concentrar para escutar somente aquilo. Claro, os outros instrumentos vão continuar ali tocando tranquilamente. Vocês podem fazer esse exercício. Tentar primeiro a bateria, porque tem um som bem específico, né? E aí de repente vocês começam a prestar atenção nesse som da bateria. O restante dos sons, os outros instrumentos musicais, eles vão continuar ali, mas quando você consegue ter essa concentração, ter essa percepção, trabalhar bem a audição de vocês conseguem se concentrar em um instrumento e é como se o som desse instrumento ele aumentasse e os outros abaixassem um pouco. Essa percepção é simplesmente um trabalho de audição que vocês conseguem fazer com vocês mesmos. A mesma coisa é o olhar. Quando vocês olham em uma determinada direção, por exemplo, vocês têm, você tem essa caneta na frente de vocês. Vocês conseguem ter a percepção de tudo que existe ao redor dessa caneta. Mas se vocês conseguirem se concentrar especificamente nela, vocês vão ver que tudo ao redor vai ficar borrado. Então, com som vai ser a mesma coisa. Vocês vão trabalhar a audição de vocês para poder se concentrar em um som específico e todo o restante que estiver em volta vai ficar borrado. Vai diminuir a intensidade. A visão é a mesma coisa. A concentração em um determinado elemento vai diminuir a intensidade dos demais. Isso pode acontecer inclusive com as cores, dependendo da forma que vocês conseguirem essa concentração, né? O conceito de paisagem sonora é usado para caracterizar e estudar um ambiente por meio do som. A paisagem sonora de determinado lugar é composta de sons da natureza, humanos e tecnológicos. A paisagem sonora daqui, nesse momento, então, vocês, ao momento que estão assistindo essa aula, a paisagem sonora nesse momento de vocês vai ser o quê? O barulho que está vindo lá de fora dos pássaros, o barulho do ventilador, que é algo mecânico, o barulho da minha voz aqui na tecnologia, na frente de vocês, tudo. Então, a paisagem sonora na qual vocês se encontram nesse exato momento é essa, com toda essa mistura de sons vindo de ambientes diferentes, vindo de locais diferentes. Então, essa composição da paisagem sonora são os sons da natureza, os humanos e os tecnológicos. Pode ter a galera passando na rua, gritando, o cara do carro do ovo, ou o barulho do ônibus, ou sua mãe, seu pai, seu irmão, irmã com o liquidificador ligado, ou então alguém gritando, uma criança chorando, um cachorro latindo, ou então, sei lá, Ariel soltando peido. Tudo vai ter um barulho que vai fazer parte dessa paisagem sonora, né? Todo ambiente pode ser definido por uma paisagem sonora. No ambiente rural, a paisagem sonora pode ser composta de sons de animais e do vento na vegetação. Numa cidade grande, a paisagem sonora pode ser formada pelo som de máquinas, carros, sirenes. Ficar atento à paisagem sonora ajuda a desenvolver a sensibilidade e a compreender as mudanças ambientais da sociedade. Uma coisa que pode ser interessante também, por exemplo, durante esse período da pandemia, vocês conseguem perceber que houve uma diminuição, teoricamente pelo menos, houve uma diminuição da quantidade de pessoas andando pelas ruas, da quantidade de carros. Então, a paisagem sonora da sua rua pode acabar mudando também por conta disso. Por quê? Vai ter uma quantidade menor de pessoas, então o barulho humano já diminui. Vai ter uma quantidade menor de carros circulando, então o barulho
tecnológico, o barulho dessas máquinas também vai acabar diminuindo. Então, vocês vão conseguir escutar outros barulhos que antes não eram tão fáceis de ser escutados. Se for uma região que tem bastante árvore, por exemplo, vai ser mais fácil perceber o canto dos pássaros, os grilos cantando também, né? Cri-cri, fazendo os grileiros. Não. O barulho do vento nas árvores e assim por diante. A seguir você vai conhecer um pouco dos experimentos musicais de Hermeto Pascoal e Anton Smetak e refletir sobre as infinitas possibilidades do som. Na exposição Smetak Imprevisto, realizada em 2007, faz parte do projeto que preserva a memória da vida e obra do artista. Nela pode-se conhecer boa parte do seu acervo digitalizado. São objetos plásticos e sonoros, textos, fotografias e gravações. Aí vocês podem acessar o site do Smetak Imprevisto, que aí vai ter as informações a respeito de algumas dessas obras dele. O Smetak, ele fez aquela obra também do coisa do negócio, fez, né? Isso, do Pindorama. Vocês lembram do Pindorama? O Pindorama. O Pindorama foi do Walter Smetak também. E, por último, para a gente finalizar a aula de hoje, tem o Hermeto Pascoal, que a gente já falou também, que é aquele coroa que tira som de tudo. Deixa eu ver, tem uma caixinha de fósforo aqui? Não, não tenho não. Eu tinha falado na aula passada da caixinha de fósforo também, mas não tá aqui. Eu vou paralisar aqui rapidinho, eu volto. Pronto, faz de conta que eu nem saí daqui. E eu tenho uma caixinha de fósforo. Mas enfim, o Hermeto Pascoal, ele considera que todas as pessoas possuem potencial musical. E, se estimuladas, podem fazer música tirando sons de qualquer objeto. No documento Hermeto Pascoal, Ato de Criação, 2008, você pode ver e ouvir o músico tocando diferentes instrumentos convencionais e não convencionais, e ainda outros músicos dando depoimentos a respeito dele. Hermeto Pascoal é o cara mais doido que vocês vão conhecer na vida, em relação a ele tirar som de absolutamente tudo. Não é à toa aqui na própria imagem que tem no livro de vocês, na página 83, o cara tá tocando com uma chaleira, simplesmente. Mas vocês podem fazer diversos testes em relação a sons, de onde tirar som do bocal. Aí vocês conseguem tirar som e de repente trazer algum tipo de sonoridade para isso. Claro, com algum ritmo, né? A própria caneta, seja você batendo nela ou batendo ela em algum lugar. A caixinha de fósforo, que eu estava falando desde a aula passada, tem alguns sambistas, que a galera costumava fumar pra caralho também, eles sempre andavam com caixinha de fósforo na mão e isso acabava se tornando 2 instrumentos musicais. O chocalho, que aí, claro, depende da quantidade de paleta de fósforo que ele vai ter ali dentro também, então ele serve como chocalho e acaba servindo como uma espécie de pandeiro. Eu não sei, eu sou péssimo pra essas coisas, eu não tenho quase... Eu não tenho coordenação motora não, gente. Faz de conta que não aconteceu nada, não caiu. Mas enfim, aí você já consegue perceber que dá para tirar som de basicamente tudo que vocês veem na sua frente. Não vou fazer mais barulho não, tá bom? Já chega dessa aula, vocês já estão sabidos. Mas vocês podem pegar qualquer objeto dentro da casa de vocês e tentar tirar um sonzinho. De noite não, para não acordar mamãe, papai, irmãozinho, assim, tal, mas de repente faz aí, pega qualquer coisinha dentro de sua casa, aproveita aí, sei lá, que seu irmão tá no quarto estudando, aí você pega uma colher e uma panela e começa a bater na porta do quarto dele. Aí depois você sai correndo, vocês começam a brigar, se quebram na porrada.
Não faça isso não, tá? É isso, galera. Valeu. Acabou essa aula. Tchau.